Ezequiel, considerado como um dos profetas maiores por a sua profecia acerca, louvado seja o Senhor, da palavra do Senhor. Nós acabamos de ler aqui em Ezequiel falando sobre o povo de Deus, o povo de Israel, a qual Deus permitiu o povo ir cativo. Diz a Bíblia que Ezequiel estava na Babilônia. Ezequiel estava na Babilônia e o povo estava em cativo, estava preso. Mas a cadeia, conforme era antigamente, o povo podia ter terra, podia ter as suas coisas na Babilônia. E diz a Bíblia Sagrada, capítulo 1, e versículo alguns em diante, fala-nos sobre uma visão que Ezequiel teve, louvado seja o nome do Senhor, no rio Quebar, perto da casa dos judeus. Diz a Bíblia Sagrada que este homem, esse profeta, viu os serafim, viu o anjo voando, flutuando. E ele viu a presença, louvado seja o Senhor do Eterno e do Senhor Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que a presença veio, a glória do Senhor veio sobre o rosto dele. Que ele caiu com o seu semblante por terra, com, louvado seja o Senhor, simbolizando a humilhação diante da presença de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Ezequiel agora se coloca no chão. Louvado seja o Senhor, numa forma de humilhação, numa forma de reverência, numa forma, louvado seja o Senhor, de respeito ao seu Criador. Diz a Bíblia Sagrada que agora o Senhor começa a falar com Ezequiel. E Ezequiel começa a ouvir e prestar atenção naquilo que o seu Criador queria falar com ele. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falou com ele e disse: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Logo você lendo esse versículo, você vai pensar que ele estava na posição errada, estava na rebeldia. Não, foi por causa da presença de Deus. E ele se colocou no modo de humilhação. E diz a Bíblia Sagrada que quando o Senhor ia falando com ele, o Espírito entrou sobre dentro dele e colocou ele de pé. E eu quero falar contigo nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, vai entrar dentro de você e vai te colocar de pé para você escutar aquilo que o Senhor quer falar contigo. Diz a Bíblia Sagrada que o povo estava lá dentro e Deus começa a falar com o profeta Ezequiel, aleluia, falando sobre a cerca do povo. Antes do profeta Ezequiel profetizar, Deus ia falar como o povo era, Deus ia falar como o povo agia, Deus ia falar em qual pecado que o povo estava pecando diante da face dele. E a Bíblia Sagrada nos diz que agora o Senhor permite que o povo vá para a Babilônia. Ezequiel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava no coração de Ezequiel. Em onde nós estiver, a presença de Deus tem que estar sobre a nossa vida. A Babilônia, as coisas da Babilônia, não pode estar no nosso coração. Ezequiel estava lá, mas as coisas da Babilônia não entravam no coração dele. Ezequiel estava lá, mas ele não adorava os deuses deles. Ezequiel estava lá, mas era fiel ao seu Criador. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor começa a falar com Ezequiel: Ezequiel, se coloca de pé, que eu vou te falar algo da minha parte, da minha palavra, sobre meu povo que tem pecado contra a minha palavra e tem feito a sua própria vontade. Por isso que eu deixei o rei da Babilônia vir até eles e levar em cativo, deixar eles lá em cativo, para eles se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e voltarem para o Senhor seu Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor fala com Ezequiel que eles são de semblante duro, que eles são pecadores, e os filhos também, porque a Bíblia Sagrada vem para nos dizer que Israel vai pecando contra Deus, e Deus vai fazer menção da palavra através do profeta, fazendo uma comparação com uma mulher, com uma
fazendo, olhava a iniquidade que ele estava fazendo diante do Senhor. E os filhos foi crescendo, foi formando idade, foi tendo no seu maior conhecimento, e ficaram no mesmo pecado que o pai. Eu quero lhe falar, louvado meu Senhor, no nosso dia a dia. Louvado meu Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, aleluia, o nosso filho vai, louvado meu Senhor, nosso filho, ele vai querer copiar a ação do pai. Louvado meu Senhor, era assim com o povo de Israel. O povo de Israel pegava contra Deus, os filhos olhavam e queriam pegar. E diz a Bíblia sabe que Deus falou assim, Ezequiel, é a mesma coisa, era de geração. Os filhos viram o pai pecar, e está pecando da mesma forma. Os filhos sabiam, nosso meu Senhor, conhecendo a presença, mas está pecando da mesma forma que os pais, está fazendo a mesma iniquidade, está se afastando do seu Criador, Ezequiel. E eles vão dizer para os seus pais, estão afastando da minha presença. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai falar com eles, são semblante duro. Antes de Deus dar uma palavra para você falar para alguém, Ele vai te revelar como a pessoa é. Ele vai te revelar como o coração da pessoa é. Ele vai revelar em qual propósito que Deus quer falar com aquela pessoa. E Deus tinha feito assim com Ezequiel. Antes de Ezequiel profetizar, Deus já vinha falando como é que o povo era. Que o povo era rebelde, de coração duro, queria louvar o Senhor e enveredar-se pelo seu próprio caminho. E Deus ia falando com Ezequiel. E Ezequiel estava escutando a palavra do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falou assim, Ezequiel, ainda que eles ouçam ou deixam de ouvir, você vai pregar, Ezequiel. Ainda que muitas pessoas não escutem, não dá troço na tua pregação, prega naquilo que o Senhor te mandar, prega naquilo que o Senhor te deu, porque Ele é fiel justo, e Ele há de cumprir a sua palavra. E diz a Bíblia Sagrada que Deus falou assim, Ezequiel, ainda que eles sejam sarça, ou seja, esse espinho, e espinho precisava, as pessoas pegavam os espinhos para maltratar, para o nosso entristecer as pessoas, pegava aqueles espinhos e furava as pessoas, maltratava, o nosso Senhor desprezava, pegava aquele espinho e começava a tentar aquela pessoa. E Deus falou assim, Ezequiel, ainda que você esteja no meio desse povo, que são sarça, que são espinho, eu sou contigo, Ezequiel. Prega a minha palavra. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falou assim, tem mais uma coisa, Ezequiel, ainda que você habite, more junto com o escorpião. Eu vou trazer a sua memória. Eu estava em casa e Deus estava palestrando comigo, me mostrando onde estava o escorpião. O escorpião, desde o início, ele estava no jardim do Éden, estava dentro da arca com Noé. Imagina eu assim, meu Senhor comigo, que a esposa de Noé falou assim, você vai deixar esse bicho aqui? Você vai deixar esse bicho que é tão perigoso, Noé? É tão venenoso. Mas era a ordem de Deus. Glória a Deus. Era a ordem de Deus. Era, meu Senhor, o querer do Senhor. E Deus falou assim, Noé, você vai permitir que entre cada casal de cada espécie, que voe do céu, que rasteje sobre a terra. E está ventando também o escorpião. Imagino ele falando com a sua esposa, não tenha medo. Porque assim, louvado seja o meu Senhor, até ela se acostumar, ela teria que alimentar o escorpião, ele teria que alimentar os escorpiões. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus falou assim, eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Deus nos deu autoridade, o nosso meu Senhor, para ir contra a potestade, para ir contra aquilo, nós se levantando contra a obra de Deus.